livro de Provérbios, 9º capítulo, e nós vamos ler do capítulo 1 até o 18º, e diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. A sabedoria construiu a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, preparou sua carne para a refeição, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas e clamará desde o ponto mais alto da cidade, dizendo, venham todos os ingênuos. Aos que não têm juízo, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que eu misturei. Deixem a ingenuidade, vocês terão vida. Andem pelo caminho de entendimento. Quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o seu próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele vai te odiar. Repreenda o sábio, e ele vai te amar. Instrua o sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Porque por meu intermédio seus dias serão multiplicados, diz a sabedoria, e anos serão acrescentados à sua vida. Se você for sábio, a sabedoria será a sua recompensa. Se for zombador, sofrerá as consequências sozinhos. A insensatez é como uma mulher barulhenta. É ingênua e não sabe de nada. Sentada à porta da sua casa, numa cadeira, no ponto mais alto da cidade. E ela clama aos que passam por ali, seguindo firmemente o seu caminho, dizendo, venha a todos os ingênuos. Aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é muito saboroso. Eles, porém, nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos e pedimos com toda reverência e conexão que temos com o Senhor, para que o Senhor se manifeste através da sua palavra. Que os nossos corações possam ser movidos em direção àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que nós não possamos sair daqui vazios, como se tivéssemos apenas perdido tempo, mas faça tudo valer a pena, porque tudo é para a sua glória, tudo é pelo Senhor, e nada daqui vale se não for pela direção, pela presença e pela unção do Senhor. Por isso que nesses próximos minutos, o Senhor venha esclarecer as nossas mentes, venha iluminar o nosso entendimento, para que a gente seja capaz de escutar a sua voz e praticar a sua vontade no mundo que o Senhor nos insere. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês. Uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo feriado ontem. Espero que vocês estejam passando por uma boa semana, seja ela corrida ou não. É muito bom a gente estar junto em reverência para cumprir o mandamento e adorar o Senhor na sua casa. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 9, a gente tem seguido a nossa série de mensagens no livro de Provérbios. E aqui nós estamos no 7º episódio, tem como título Sabedoria versus Insensatez. A ideia é caminhar nessas terças-feiras no livro de Provérbios, que diz os conselhos de Deus para a nossa vida prática. Porque todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer escolher direito, mas a verdade é que a gente não sabe, a verdade é que a gente é impulsivo, a verdade é que quando a gente vê, a gente já escolheu errado, a gente já está colhendo consequência, e quando a gente vê, já é tarde demais. Então, o livro de Provérbios é como se fosse uma pausa de Deus para a nossa vida, para a gente refletir como nós temos vivido, como nós devemos viver e aquilo que o Senhor planeja para as nossas vidas, que é uma vida de sabedoria. E no capítulo 9 é um capítulo muito chave no livro de Provérbios, que é um dos capítulos onde Salomão ele vem colocar a sabedoria contra a insensatez. E é muito claro no texto que a gente leu, esses dois caminhos que a Bíblia coloca entre nós. Um caminho de sabedoria e um caminho de insensatez. E durante esse capítulo a gente vê o contraste das duas vozes clamando no alto da cidade, chamando todos os que passam. Então a gente consegue aprender através desse texto que a sabedoria, assim como a insensatez, é um convite que ecoa para a gente em todos os momentos da nossa vida e de igual forma. Ou seja, em todas as decisões que a gente vai tomar, a gente vai ter a voz da sabedoria e a voz da insensatez disputando a nossa atenção, disputando o nosso coração.
E onde a gente vive num tempo de escolhas imediatas, é muito difícil a gente discernir qual é a voz que está falando com a gente. É muito difícil a gente saber quando a nossa escolha está sendo sábia ou quando está sendo insensata. E o maior perigo disso é o imediatismo que a gente tem. A gente vive em respostas para ontem. A rede social nos reduz com essas curtidas e atalhos para prazer e verificações, onde tudo é rápido. E até no meio cristão, a gente vive seduzido por igrejas, pastores, caminhos, métodos que venham mudar a sua vida de maneira rápida, fácil. Sejam as semanas santas que prometem a prosperidade, sejam as formas perfeitas para mudar uma igreja, sejam os 7 passos, os 20 caminhos, seja o que for, a gente vive em tempos imediatos. E em tempos imediatos é muito fácil a gente ser tentado e cair pela voz da insensatez, quando ela fingir ser sabedoria. Por isso, o livro de Provérbios, ele vai nos ensinar que quando a gente escuta essas duas vozes, é óbvio, é necessário a gente escolher o caminho da sabedoria, mas ele vem mostrar qual que é a recompensa de um caminho sábio e qual que é a recompensa de um caminho insensato. E, em primeiro lugar, o texto mostra para a gente, uma construção muito parecida dos primeiros versículos para os últimos. E se a gente ler de novo, olha o que diz. A sabedoria construiu a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, preparou sua carne para a refeição, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas e clamará desde o ponto mais alto da cidade. Venham todos os ingênuos. Mas se a gente for para o versículo 13, diz muito parecido. A insensatez é uma mulher barulhenta e ingênua que não sabe de nada. Está sentada à porta da sua casa, numa cadeira, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam por ali, seguindo firmemente o seu caminho, dizendo, venha todos os ingênuos. Ou seja, é a mesma construção que está no texto, nos primeiros versículos e dos últimos. Só que a diferença não é o que está sendo dito, ou quem está arrumando a casa, mas a diferença está na pessoa que está fazendo o convite. Nos primeiros versículos, a pessoa que convida os viajantes do caminho é a sabedoria, mas a partir do versículo 13, a pessoa que está convidando é a insensatez. E se são duas pessoas diferentes que estão falando, como discernir quem é quem? Como saber quem é sabedoria e quem é insensatez? E o texto mostra que a gente consegue discernir quem é quem através do conteúdo do convite. Quando a sabedoria vem convidar aqueles que estão passando pela cidade, ela fala, deixem a ingenuidade e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Já a insensatez tem como conteúdo totalmente diferente. Ela diz, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Eles, porém, nem imaginam que ali habitam o espírito dos mortos e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Ou seja, em primeiro lugar, se há duas vozes constantemente nos chamando, nos seduzindo na nossa jornada de vida, como a gente consegue diferenciar quem é quem? Pelo conteúdo. Uma das coisas que foi de uns pontos da Câmara Teológica, que a gente até se reuniu para falar, foi a questão da música. Em uma das discussões, a gente estava discutindo sobre ritmos. Se existem batidas por minuto que são capazes de modificar o comportamento humano. E estudando música, eu com outro colega que é músico, com outros diversos artigos, seja de Oxford, Cambridge e etc., a gente concluiu, através desses estudos, de uma maneira muito direta, que é um consenso dos estudiosos, que não existe ritmo nenhum e nem batida nenhuma que é capaz de afetar o comportamento humano. Então, o que afeta o comportamento humano? É todo o conteúdo. É tudo, é o ritmo, mais a melodia, mais a letra e mais a voz. Só uma batida não é suficiente de fazer alguém fazer algo, mas uma batida misturada de notas,
misturada de uma letra e em determinado contexto que você está, aí sim ela te influencia. Ou seja, tudo que se diz respeito à música diz muito mais sobre o conteúdo dela. E da mesma maneira, a sabedoria e a insensatez, elas se diferenciam pelo conteúdo do que é falado. As duas estão emitindo sons. As duas estão no alto da casa gritando e convidando os famintos para jantarem. A sabedoria construiu uma casa e preparou uma refeição. A insensatez, da mesma maneira, preparou uma refeição e está chamando todos os viajantes com fome. Mas não é a voz ou é o convite que nós devemos analisar, mas é o conteúdo do que vai ter dentro daquela casa. Por isso, em primeiro lugar, diante dos caminhos, examine o conteúdo das escolhas. Examine as motivações que te levam a fazer o que você faz. E a Bíblia inteira parece ser muito clara que é sobre motivações, sobre intenções, e não só atitudes. Porque toda atitude, toda ação, ela pode ser maquiada, pode ser fingida. É muito fácil enganar as pessoas, por incrível que pareça. E o motivo disso é só a gente ver que o número de golpes e pessoas caindo em golpes tem quadriplicado nos dias de hoje. As pessoas estão cada vez mais sensíveis. E quanto mais sensíveis estão as pessoas, parece que mais malandros surgem para enganá-las. E diante disso tudo, diante dessa proposta de engano, diante de pessoas manipuladoras, a gente consegue se manter no caminho quando a gente sabe a motivação das coisas. Um exemplo claro que a Bíblia traz disso é a oferta de Caim e Abel. Os dois ofertam ao Senhor, mas Deus rejeita Caim e escolhe Abel. E o motivo da rejeição de Deus não foi o que Caim trouxe, mas foi o coração de Caim no momento da oferta. Ou seja, a Bíblia, ela sempre fala sobre motivações, sobre a intenção do coração, sobre o que está por trás das atitudes. Outro exemplo é quando Jesus está ensinando e fala que no momento de culto, um fariseu entrega muito dinheiro, enquanto uma mulher entrega muito pouco. Mas ele diz que a oferta que foi aceita foi a da mulher que entregou pouco. Porque a Bíblia é sobre intenções. Deus é aquele que sonda os corações, que sabe o que cada um está pensando, sabe o que cada um está sentindo, e da mesma maneira, se a gente consegue saber o conteúdo do que é sabedoria e do que é insensatez, através de escutar, através de analisar, a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, a gente analisar as nossas motivações. A gente examinar qual tem sido a intenção do nosso coração. O que tem te feito orar? O que tem te feito buscar a Deus? Qual é a sua motivação de ir no trabalho mais cedo? De um lado pode ser simplesmente porque você quer ganhar mais dinheiro. De outro lado pode ser que você quer fazer mais bem ao mundo e você chegando mais cedo você contribui melhor. Há diversas intenções diferentes para uma mesma atitude. E um exemplo muito claro disso é na igreja. Há pessoas que chegam cedo na igreja porque elas amam a Deus. Mas há pessoas que chegam cedo na igreja para reclamar das atrasadas. Há pessoas que louvam, que servem na igreja porque elas sentem Deus as chamando para isso. Mas há pessoas que servem e louvam na igreja para se sentirem mais importantes. E tudo na vida sempre tem isso, mesmas atitudes, mas diferentes motivações. Então, em primeiro lugar, o texto de Provérbios nos ensina, neste capítulo 9, a gente examinar as nossas motivações. É importante a gente examinar o nosso coração. É importante nós termos momentos de pausa, de refletir e falar, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que me levou a estar aqui hoje? O que me levou a falar o que eu estou falando? O que eu estou sentindo de fato? Qual é a intenção do meu coração? Porque se a gente tem escutado duas vozes, quando a gente deixa de examinar as nossas intenções, as nossas motivações, é muito fácil a gente cair na cilada da insensatez, acreditando que a gente está sendo sábio, quando a gente está sendo insensato.
E eu acho que todo mundo conhece uma pessoa que ama dar conselhos, mas são conselhos horríveis. Eu mesmo tenho uns amigos que, misericórdia, as pessoas se julgam como as mais sábias do mundo, mas na hora de dar um conselho você fala, misericórdia, se eu seguir isso daqui eu tô no sal. E esse é o perigo. Às vezes a gente pode estar achando que estamos sendo sábios, que estamos sendo honestos, sinceros, quando estamos sendo tolos, insensatos. E a maneira que a gente consegue dar uma pausa e refletir para tudo isso é quando a gente analisa as nossas motivações, é quando a gente analisa as nossas intenções, é quando a gente para e escuta o conteúdo do que a insensatez está falando e do que a sabedoria diz. Por isso, em primeiro lugar, é importante a gente analisar o conteúdo do que cada um está falando e reexaminar quais têm sido as nossas motivações para fazer o que nós fazemos. Em segundo lugar, o texto ele vai mostrar a consequência de uma pessoa que vive de maneira sábia e a consequência de uma pessoa que vive de maneira insensata. O texto diz que o sábio, no versículo 9, ele fica cada vez mais sábio. O justo, ele fica cada vez mais justo. Os dias dos que vivem em sabedoria são multiplicados. Mas, por outro lado, o insensato, ele sofre consequências sozinho. Por outro lado, o insensato, ele rouba, ele faz coisas escondidas e ele nem se dá conta de que ele está num caminho levado à morte. E quantas pessoas a gente consegue analisar que estão vivendo ladeira abaixo, mas elas não conseguem perceber isso. E o motivo é que a insensatez cega. Quantas pessoas não estão num caminho rumo ao inferno, atoladas no pecado, atoladas no erro, e nem se dão conta disso, porque elas foram cegadas pela insensatez. Mas o texto vem falar, olhe para as consequências das atitudes e tome a atitude certa. Enquanto os justos e os sábios muitas vezes vão deixar de ter, vão ser repreendidos, os insensatos sempre querem ter tudo. E uma coisa desde novo que eu aprendi com os meus pais é, Gustavo, não dá para ter tudo na vida. A cada escolha é uma renúncia. Quando nós escolhemos algo, automaticamente nós renunciamos o resto. E um exemplo muito grande disso é num relacionamento. Se você se relaciona com uma mulher, você está entendendo que você está renunciando à atitude de solteiro. Assim como em todas as esferas da vida, a cada passo que nós damos, nós estamos deixando de dar outros passos. Por isso que é importante, na sabedoria, a gente entender, a gente ter a maturidade de ser corrigido, porque olha como diz o texto, não repreenda o zombador, caso contrário ele vai te odiar, repreenda o sábio e ele vai te amar, instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Pessoas que andam num caminho de sabedoria têm como consequência se tornarem mais sábias. Mas as pessoas que vivem no caminho de insensatez têm como consequência se cegarem no pecado. Por isso Deus, ele age como esse pai que corrige o seu filho. Por isso ele fala em outros textos de Provérbios e até no Novo Testamento, quando Deus te corrigir, não se zangue, porque ele repreende quem ele ama. Por isso, sim, em primeiro lugar, a gente deve aprender a reexaminar as nossas motivações e intenções. Em segundo lugar, a gente aprende que uma vida na sabedoria tem ótimas consequências. Pessoas que vivem de maneira sábia, vivem de maneira mais leve, vivem com a consciência tranquila, vivem de acordo com a vontade de Deus. Por isso, viva não no caminho que leva à morte, não no caminho que leva ao inferno, não viva cegado por todas as suas vontades e impulsões, mas viva de acordo com o que Deus te ensina e como Deus te repreende. E uma coisa muito incrível da gente entender é que liberdade não é quando a gente faz tudo o que a gente quer, porque na verdade isso é escravidão. Se nós somos incapazes de deixar de fazer o que queremos,
a gente não é livre. A gente é escravo do nosso coração. A gente é escravo dos nossos desejos. Então é um paradoxo muito interessante, de que liberdade é quando a gente faz o que a gente não quer. É mesmo quando a gente está desejando algo, a gente deixa de fazer isso. Porque isso significa que, de fato, a gente tem o controle do que nós escolhemos e do que nós queremos. E no mundo onde prega que liberdade é fazer o que quer, é uma liberdade que cega as pessoas e leva ao caminho da insensatez. Mas Provérbios capítulo 9 vem nos lembrar que sabedoria é fazer o que não quer. Sabedoria é ser corrigido por Deus. Sabedoria é ser repreendido muitas vezes, porque são as repreensões, são as correções, são as aparadas que Deus dá nas nossas asas, que faz com que a gente fique mais forte. Por isso que a gente tenha em mente que o caminho da sabedoria, contanto que seja mais difícil e mais árduo, ele conduz à vida. Não adianta a gente querer tomar a água doce do roubo ou comer o pão gostoso da escuridão, quando o final disso é as profundezas do inferno. Por isso, Provérbios capítulo 9 vem nos ensinar, em último lugar, que o caminho da sabedoria é a salvação. O fim da sabedoria é Deus que nos salva, mas o fim da insensatez é a condenação, é o distanciamento de Deus, é a morte. Por isso, em vez de maquiar planos para a gente comer o pão escondido que é saboroso, isso tem vários sentidos. O principal sentido aqui em Provérbios, no capítulo 17, de acordo com todo o contexto que a gente vê, são dois. Esse pão que se come escondido e é saboroso tem, em primeiro lugar, uma conotação sexual. Da pessoa que adultera, que tem alguma relação sexual ilícita e escondida. E essa pessoa, ela está cega pela insensatez e ela fala, isso vale a pena, isso é gostoso. O pão que se come escondido é saboroso. E em segundo lugar, tem a conotação muito clara, que é a conotação do roubo. As coisas que vêm fácil são muito boas. É muito melhor acordar tarde do que acordar cedo. É muito mais gostoso ter dinheiro fácil do que ter um dinheiro suado. Uma frase que toma uns dias é, quem dera eu tivesse nascido herdeiro. Seria tudo mais boa. Porque a água roubada é doce. É o que a insensatez fala. Mas no meio de todas essas frases do pão escondido, da água roubada doce, diz no versículo 18, que os que estão escutando e seguindo essa voz, mal sabem que estão no meio de mortos. É como Jesus fala, são pessoas que por fora têm uma aparência boa, mas por dentro estão podres. É como um sepulcro, que o caixão é lindo, mas dentro tem um cadáver. Por isso eu quero concluir dizendo, meu irmão, minha irmã, tenha em mente qual caminho você tem seguido. Reflita sobre quais têm sido as suas últimas decisões e onde elas te levarão, onde elas têm te levado. Entenda que o caminho da sabedoria não é um caminho fácil, não é um caminho de louros, não é um caminho de resultados escandalosos, nem sempre será. A sabedoria é um caminho árduo, é um caminho de renúncia, é um caminho de repreensão, é um caminho onde a gente vai deixar de ter muita coisa. Mas a sabedoria é um caminho que leva à vida. A sabedoria é um caminho que leva à presença de Deus. Quem não quer ter um amigo sábio ao lado? Num mundo tão insensato, tão cruel, tão dividido, tão perigoso, Deus nos chama a sermos pessoas sábias, que são como oásis nesse deserto do mundo de hoje. Em segundo e último lugar, se você tem vivido ou tem tido últimos passos insensatos, não é tarde demais. Não é tarde demais para mudar de um caminho insensato para um caminho sábio, porque todos os dias as vozes continuam gritando. Todos os dias a sabedoria continua no alto da casa gritando, venha a mim.
Ela preparou um banquete, ela arrumou a casa, entre e se farte, não na casa da insensatez, mas na casa da sabedoria. E Jesus é essa sabedoria que proclamou em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A insensatez fala, você será aliviado quando fazer os seus prazeres. A insensatez fala, você vai ser livre, você vai ser bom, você vai ser feliz quando você fizer tudo o que seu coração diz, quando você se entregar aos seus prazeres. Mas Jesus fala, você vai ser livre e aliviado, não quando você fizer o que quer, mas quando você vir a mim. Diante das vozes que tentam roubar a nossa atenção, é importante a gente se conectar e se direcionar à voz de Cristo, que chama a gente todos os dias, venham a mim. Ele é o pão da vida que mata a nossa fome, Ele é a água viva que mata a nossa sede, Ele é aquele que morreu no nosso lugar, para que tenhamos vida. O convite perfeito é aquele que Jesus faz a nós, todos os dias, para vivermos de acordo com os passos que Ele viveu. Mas é importante a gente tomar uma atitude e tomar uma escolha. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Talvez durante a sua vida você já deve ter se deparado com algo que eu já me deparei. Embora a gente tenha escolhido o caminho de Cristo, embora a gente tente se parecer com Jesus, nem sempre conseguimos. Não somos perfeitos. Caímos, vacilamos, deslizamos. Embora saibamos o certo e o errado, parece que muitas vezes ainda assim caímos no errado. Embora a gente tenha muito claro qual que é o caminho da sabedoria, às vezes a gente nem se deu conta e estamos no da insensatez. Por isso que é muito claro que o Evangelho não se trata de legalismo e moralismo, porque ninguém é capaz de viver isso. A gente não sai daqui com a missão de viver de maneira certa para sempre, porque ninguém é capaz de fazer isso. Mas a gente sai com a missão de saber que alguém conseguiu, que alguém foi capaz de seguir o caminho da sabedoria que ninguém cumpriria, que alguém foi capaz de caminhar sábio e nesse caminho até o último momento, coisa que a gente nunca fez. E esse alguém não é o pastor, não é o apóstolo, não é o fulano, não é o ciclano, e não é nenhum homem, nenhuma mulher. Esse alguém é Jesus. Mas Jesus, embora tenha vivido esse caminho de sabedoria, esse caminho de vida até o último suspiro, Ele entregou a nós toda essa vida que Ele viveu. Embora Ele fosse o único homem que merecesse viver, Ele escolheu uma morte dolorosa de cruz e sofrimento. E tudo isso teve como propósito para que nós, insensatos, tolos, cegos pelo caminho errado, pudéssemos, através da obra dele, mais uma vez, termos vida, termos sabedoria. Então, de forma clara e direta, como viver em sabedoria? Não é através do moralismo e das regras, mas é através de uma vida que se lança em Jesus, é através de uma vida que escuta o convite de Cristo todos os dias e o aceita. É uma vida que, mesmo sabendo que é falha, que é complicada, que vai cair, entende que em Cristo nós temos o perdão, em Cristo nós somos reconstruídos, em Cristo Ele nos ajuda a vivermos de maneira sábia, mesmo em tropeços, mesmo em altos e baixos. Deus é o Deus que está conosco em todos os dias e continua convidando a gente a termos uma vida sábia ao lado dEle. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou a participarmos. Obrigado porque o Senhor direcionou as nossas vidas a estarmos nessa noite e escutarmos a sua voz que clama. Que a gente possa se esvaziar das nossas certezas, das nossas próprias convicções, da nossa própria cultura, criação, temperamento, e a gente entender que somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Quebranta quem nós somos, muda a nossa história, os nossos jeitos, e faça a gente se lançar no caminho da sabedoria.
Se nós temos pecado, se nós temos nos distanciados do Senhor, nós cremos que temos um advogado fiel que intercede por nós, e esse alguém é Jesus Cristo, que levou na cruz todos os nossos pecados, para que através da vida, da obra dele, nós pudéssemos ser hoje esses sábios, estes que se tornam cada vez mais parecidos com o Senhor. Não deixe que a gente se estagne durante a jornada, não deixe que a gente pare durante o caminho, não deixe que a gente se desvie da rota, mas nos deixe firmes, fixos, com os olhos fitados em quem o Senhor é, em como o Senhor andou, para que o Senhor seja o nosso ídolo, seja o cara das nossas vidas, aquele em a qual nós nos apaixonamos e seguimos apaixonados. Que o Senhor venha transformar corações, venha mudar direções e comportamentos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.